Existe um poço de água cristalina. Quem a bebe nunca mais volta a ter sede. Nessa fonte que brota água viva, jorrará em cada ser eterna vida. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Preciso tanto da água dessa fonte, onde encontro toda a força para viver. A vida eterna existe nessa água, dessa fonte, água viva vou beber. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Preciso tanto da água dessa fonte, onde encontro toda a força para viver. A vida eterna existe nessa água, dessa fonte, água viva vou beber. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Jesus. Olá, seja bem-vindo você que está se ligando neste momento de luz que é o Evangelho no lar e no coração. É um momento onde nós temos um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo mais aproximadamente, mais ajustados em coração, em sentimento e em pensamento, sob o amparo, a orientação dos nossos amigos espirituais, mentores, anjos guardiães. Queridos irmãos, queridas irmãs,
nobres internautas, que a paz, o amor de nosso Mestre, Senhor Jesus, esteja no coração de cada um de nós. Vamos nos preparar nesses momentos para refletir nas lições da noite, para aproveitarmos o campo magnético que a espiritualidade maior fortalece junto de nós pela nossa boa vontade de aprender e de buscar esses recursos com pensamentos elevados, propósito de crescimento, de aprimoramento espiritual e moral. Tenhamos a certeza, Jesus sempre está presente em nossas vidas, mas especialmente quando nós buscamos esta mentalização no campo de trabalho da espiritualidade maior. As nossas orações são recursos que nós criamos para que os bons espíritos possam manipular os fluidos confortadores, primeiramente para nos ajudar, pois nós somos os primeiros a ser assistidos e depois são canalizadas as forças energéticas aos irmãos que a providência divina designa para o alívio das dores e renovação da esperança. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, por acréscimo de misericórdia. E então, confiemos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, disse ele, voltai vossas faces para mim. E então, confiemos. Vamos fazer a nossa preparação através de uma prece e já mentalizando aquelas pessoas que nós desejamos auxiliar. Entes queridos, pessoas hospitalizadas, pessoas que enfrentam dificuldades em seus lares, no seu ambiente de trabalho, na sua vida profissional, qualquer que seja a situação. Deus tem o recurso para a solução de qualquer problema. Confiemos, elevemos então pensamentos e sentimentos, visualizando a figura do Mestre Jesus, Senhor, estamos felizes por mais este encontro com os teus emissários na tua presença, recebendo esse amparo, este socorro espiritual para a renovação das nossas energias físicas, psíquicas e espirituais, e para recebermos as luzes, os esclarecimentos, as orientações que nós necessitamos para o momento em que estamos vivenciando.
te agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos a esses missionários da luz, pedindo, Senhor, que nos ajude a guardar conosco, no íntimo de nossas almas, esse benefício que irá nos manter firmes, confiantes, na senda do amor e da caridade, oferecendo o melhor de nós nesta obra que o Pai constrói em nossas vidas sob o teu amparo, Senhor. Gratidão, Senhor Jesus. Obrigado, amigos, trabalhadores desta seara divina. Assim seja. Graças a Deus. Nós hoje dá licença, deixa eu pegar minha inteirinha aqui para poder enxergar melhor. Nós vamos dar sequência. Começamos a semana passada o capítulo 20. Que são mensagens sobre os trabalhadores da última hora. Para quem não acompanhou, nós indicamos fazer uma busca em nossas redes sociais, aqui no Facebook, no YouTube, da última semana. Tivemos a leitura desta parábola dos trabalhadores da última hora. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o primeiro item está descrito a parábola dos trabalhadores da última hora. Hoje nós vamos ler a mensagem que veio nas instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha mantido à disposição do Senhor que o devia empregar, e que o seu atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, ele aguardava impacientemente aquele que finalmente o chamaria à obra. Ele era laborioso, só estava lhe faltando o trabalho. Entretanto, se ele tivesse recusado o emprego a qualquer hora do dia, se ele tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando chegar a última hora é que será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade tenho de me incomodar com um patrão que eu não conheço e não amo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, meus amigos, não teria recebido o salário do obreiro, e sim o da preguiça. O que será então daquele que, em vez de ficar simplesmente na ociosidade,
tenha empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar atos culposos, que tenha blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os homens confiáveis, abusado da inocência e que, enfim, tenha se envolvido com todas as ignomínias da humanidade. Que será então dessa pessoa? Imagine que ele dissesse na derradeira hora: Senhor, empreguei mal meu tempo, leve-me até o fim do dia, para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e me dê o salário do obreiro de boa vontade. Isto bastaria? Não, não. O Senhor lhe diria: não tenho emprego no momento para te dar. Você desperdiçou o seu tempo, esqueceu o que tinha aprendido e já não sabe mais trabalhar na minha vinha. Portanto, recomece a aprender e, quando estiver mais bem disposto, venha até mim, e eu abrirei para você o meu vasto campo, onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, vocês todos são trabalhadores da última hora. Seria muito orgulhoso aquele que dissesse: comecei a obra na alvorada e só o terminei no fim do dia. Todos vieram quando foram chamados, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregam as correntes. Mas, há quantos séculos amontoados o Senhor os chamava para a sua vinha, sem que vocês quisessem nela entrar? Aqui estão vocês no momento de receber o salário. Aproveitem bem esta hora que lhes resta e não esqueçam jamais que a existência de vocês, por mais longa que lhes pareça, não é mais do que um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vocês a eternidade. Mensagem de Constantino, espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863. Muito claro para nós estes ensinamentos. Precisamos de voltar as atenções para o que tem sido a nossa atuação nos ambientes onde nós fomos chamados a conviver com as pessoas que a providência divina designou para o nosso aprendizado. Percebemos aí que não existe momento, não existe hora
que não possa ser aproveitada. A qualquer hora do dia, o trabalhador de boa vontade encontrará o serviço, o trabalho ao qual ele é capaz de realizar. O que basta a cada um de nós é a boa vontade. A observação de Constantino, logo no início, é importante. É preciso que a boa vontade o tenha mantido à disposição do Senhor. E, muitas vezes, nós esquecemos que as nossas atividades diárias está envolvida por compromissos não só diante das coisas temporais, não só diante do compromisso que nós fizemos com o trabalho da profissão, ou o trabalho dentro do lar, ou na escola, na via pública, ou até mesmo na nossa atividade dentro das escolas religiosas. Nós aqui estamos no campo físico, procurando, através dessas oportunidades de trabalho, aprender mais, ter mais experiências diante das circunstâncias da vida que nos dão sabedoria, nos dão conhecimento, nos dão condições para fixar no nosso mundo íntimo, para criar no nosso universo interior a nossa própria casa mental, a nossa casa espiritual, aonde, conforme o desempenho das nossas atividades, segundo o teor de boa vontade ou de má vontade, nós vamos deixar impregnada na atmosfera espiritual desse mundo íntimo o resultado das nossas ações. E então, para o nosso análise, nós não precisamos de esperar uma finalização das atividades para recebermos esse salário que, simbolicamente, cada um recebeu de acordo com a sua prestação de serviços. Mas é o salário de recompensa que a nossa própria consciência vai nos trazer aquele bem-estar, aquela paz interior que ninguém, nenhum adversário é capaz de subtrair do nosso mundo íntimo. Porque nós fizemos o melhor que estava ao nosso alcance. Mesmo não tendo todos os recursos que gostaríamos de ter em determinadas circunstâncias, fizemos o nosso melhor. E então, esse é o nosso salário. A paz de consciência, a tranquilidade de estarmos realizando o que Deus espera de nós, mesmo com as imperfeições que trazemos. E então a mensagem que estamos vendo, é importante nós voltar para
nosso mundo íntimo e ver se não existe alguma voz que está nos chamando a atenção para algum detalhe que nos passamos despercebido, ou que nós não fomos muito felizes. Porque se existe algo nos chamando a atenção, mais cedo ou mais tarde nós precisamos de rever esta situação. Então a primeira coisa que nós precisamos de fazer é dar campo à voz da consciência para se manifestar nesse ambiente íntimo, através da nossa meditação, da nossa reflexão. Mas de uma forma em que nós não iremos criar respostas, desculpas, álibis, aparentemente para abafar a voz da consciência. Temos que ser honestos conosco mesmo, autênticos. E então, através das reflexões, da meditação, e conscientes de que estamos sendo amparados pelos amigos espirituais, diante da nossa postura moral, a nossa postura moral é a condição de nós estarmos ligados com esses desígnios de Deus, diante das leis que nos regem. O que será que Deus espera de mim? O que será que Deus quis me dizer com aquela situação que eu passei? E então, através dessas reflexões, sob a inspiração dos amigos espirituais, nossos anjos guardiães e mentores, nós encontraremos a solução. Por isso, precisamos de observar qual é a minha influência nesta vinha do Senhor. Né? A indicação de Constantino é que nós todos, aqui Constantino está direcionando a nós espíritas, mas poderemos abranger as pessoas que também não são espíritas, mas são cristãs, seguidoras dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos somos os trabalhadores da última hora, porque estamos nesse momento de transição planetária, passando por turbulências, por experiências marcantes e dramáticas muitas vezes, para que possamos despertar o melhor de nós e oferecer nosso esforço, nossa perseverança no bem, o bem geral, para que nós possamos oferecer algo na construção do mundo de regeneração. E através desse trabalho, conosco mesmo, na nossa intimidade, estaremos realizando intimamente, individualmente, a nossa regeneração. E então esse mundo de regeneração já estará sendo formado no nosso mundo íntimo. Bastando a nossa vigilância para colocarmos em ação tudo aquilo que carregamos conosco. Essa
é a versão dos trabalhadores da última hora. Vamos ver o que Constantino está observando para nós. Todos vieram quando foram chamados. Um detalhe importante. E quando foi que nós fomos chamados? Quando a nossa consciência conseguiu aquele lampejo no nosso entendimento. Que veio aquela lucidez que nos despertou do sonambulismo ou daquele sono profundo, quando nós não percebíamos as oportunidades de trabalho. Todos vieram quando foram chamados. Se nós estamos hoje procurando conhecer melhor o Evangelho de Jesus, tenhamos a certeza, todos fomos chamados. Mas qual que é a nossa atitude diante desse chamamento? Há quantos séculos amontoados? Olha aí. Nosso Pai amantíssimo e o divino amigo governador do planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, nos chama há muitos séculos para esta vinha, para este trabalho, sem nós termos aquela postura diante das coisas que poderíamos ter realizado há muito tempo. Mas hoje nós acordamos. Não é? No ditado popular, caiu a ficha. Não é assim? E então estamos no momento. A hora é agora. É o melhor momento nosso, da nossa existência de espíritos imortais. Né? Por isso, com as oportunidades que estamos tendo, com essas luzes da doutrina espírita, sendo a projeção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na sua maior pureza, para não deixar dúvidas, não é? É para nós oferecer o melhor de nós, conforme a nossa possibilidade, nada mais além da nossa capacidade. É isso? E então ele nos faz esse conforto. Por mais longa que pareça a vossa existência, quer dizer, a nossa permanência aqui na Terra, por mais longa que possa parecer, ela não é mais do que um momento fugaz na imensidade dos tempos, na eternidade. Queridos irmãos e queridas irmãs, tenhamos mais perseverança, busquemos no trabalho, na obra, a cada dia, fazer um questionamento conosco. O que Deus espera de mim hoje? Senhor, o que queres que eu faça? Não importa o que nós tenhamos vivenciado no passado, mas o que vamos fazer agora, com as circunstâncias que estamos tendo. O material que temos em nossas mãos para o trabalho. Isso é que é importante para nós. Confiemos no amparo desses amigos espirituais, que nós vamos nos sentir cada vez mais seguros da nossa caminhada. E agora nós vamos ao livro Segue-me. Livro Segue-me
é do benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Teu concurso é a lição de hoje. Na epístola ou na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, Emmanuel busca esta frase de Pedro: como livres e não tendo liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Vou ler novamente. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Palavras de Emmanuel. Observa o amparo de Deus constantemente ao teu redor, ao redor de teus passos, mas, muito especialmente, quando a inibição ou esgotamento te espreitam. Supunhas-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolheste com paciência o impositivo da transformação necessária, e uma força imponderável te restituiu a paz com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Julgavas-te sem recursos para resolver certo problema. No entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu e, sem que percebesses, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Temias a impossibilidade de atender a obrigações que inesperados acontecimentos te impuseram e que se te figuraram sumamente difíceis. Todavia, foste fiel ao trabalho que a existência te confiou e escoras intangíveis te sustentaram para desempenhá-las, investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidades para tanto. Contudo, aceitaste o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade, e o auxílio espiritual te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz a benefício do próximo pelos fios da inspiração. Certifica-te desse modo quão importante se faz a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. A providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade e não de espírito escravizado ao julgo das circunstâncias.
em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes e dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. É muito interessante a concordância que existe nestas lições que estamos tendo no culto do Evangelho, concorda? Vejamos que nas palavras de Pedro, nós já fomos alertados como servos de Deus, né? Nas palavras de Emmanuel, percebemos que sempre tivemos esse amparo espiritual, essas forças ocultas que nós, na nossa agitação, no calor da batalha, nós não tínhamos parado para analisar e perceber. Porque o nosso desejo era de realizar o melhor em várias circunstâncias. E então, Emmanuel está confirmando para nós que nunca estivemos sozinhos nessa batalha. Nós percebemos que os desafios são constantes. Os obstáculos inúmeros. E quando nós temos essa visão de espiritualidade, sempre uma força oculta nos impulsiona para a realização de algo fazer. E às vezes aquilo que nós pensamos que está acima da nossa capacidade. Mais uma vez, nós lembramos daquela frase muito importante. Façamos o que está na nossa possibilidade. E Deus fará o que é impossível para nós. É justamente essa condição do trabalhador de boa vontade. Aquele que a qualquer hora estava esperando o chamado. Nós, muitas vezes, nos sentimos debilitados. Muitas vezes, nós nos sentimos fragilizados pelos golpes das provas do dia a dia, das dificuldades. Mas a nossa atitude mental é que determina. Porque se as coisas não saíram como nós esperávamos ou como nós tínhamos programado, nós temos a certeza de que a experiência, o aprendizado está gravado em nós. É um ponto muito positivo. Por mais que nós tenhamos nos sentido derrotados aparentemente, porque são momentos transitórios. A lição fica gravada. É um momento em que nós temos que ser confiantes. Deus tem um propósito.
Deus quer o melhor. E o melhor eu estou tentando fazer, dentro das minhas limitações, dentro da minha ignorância. Não é? Todos nós somos limitados no conhecimento. Só Deus é o conhecedor infinito. Só Deus percebe todas as coisas com cada ser em cada momento. Nós não. Os espíritos de luz têm uma visão muito mais abrangente que a nossa. O governador do planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma visão que consegue abranger toda essa imensidade que é a nossa casa planetária. Enxerga cada filho, cada servo, cada irmão caído e sabe da necessidade de cada um de nós. Agora nós ainda estamos começando a criar, a construir essa percepção das coisas que nos envolvem, tanto do aspecto físico como também no aspecto espiritual, e especialmente nessa percepção espiritual das coisas. E por isso nós não podemos desanimar. Temos que manter firmes, mesmo com todos os tropeços, com todos os deslizes. Recorramos a essas fontes que vêm do alto para renovarmos as nossas energias. A oração, a meditação, o estudo, o empenho na busca para melhores lições, melhor aproveitamento das lições. E então nós temos que colocar em ação esses recursos. E então, o que Emmanuel está dizendo? A tua parte nessa ou naquela realização. É importante. A nossa colaboração, por mais insignificante que nós possamos pensar que seja. Então nós vamos receber os recursos acima das nossas forças. Olha aqui. A providência nos concede meios acima das nossas forças, porque nós estamos tendo a boa vontade. Somos aqueles trabalhadores que estávamos esperando o momento para colocar mão à obra na vinha do Senhor. E então virão e sempre vêm os meios acima do que nós somos capazes. Porque Deus é o Senhor do impossível. E Jesus, em seus ensinamentos de luz, sempre nos incentiva a não desanimar. Faça da tua parte que o céu te ajudará. É assim que nós vamos construindo, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa percepção, aquilo que a providência divina nos reserva. Finalizando as reflexões, vamos ver o que Emmanuel está dizendo aqui. Deus te ajuda para que te ajudes. As palavras de Jesus estão aqui.
ajuda e o céu te ajudará. Dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aprimoramento da obra da criação. Como é que será esse aprimoramento da obra da criação? Trabalhando em favor de todos, no bem geral, esquecendo do meu interesse egoístico para colocar em ação o trabalho em favor do próximo. Amar como Jesus nos amou. E Emmanuel deixa para nós um consolo muito grande, pelo menos com o mínimo do que sabes. Olha aí, o mínimo que sabemos, que podemos e que devemos fazer, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos guardar conosco estes ensinamentos. Vamos ver que as oportunidades são constantes. Em momento algum, nós estamos privados, impedidos de nos sentirmos úteis. Esse é o grande valor que nós temos na vida, ser útil. Mas a utilidade na obra, em favor do próximo. Jesus nos fala no Evangelho: todas as vezes que assististes a um desses mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Não é isso que nós encontramos lá, na parábola do juízo final? Então, irmãos, minhas irmãs, temos ao nosso alcance, na nossa possibilidade, o momento em que nós vamos nos identificar nesses trabalhadores da última hora e oferecer o que está no nosso alcance, em paz com a nossa consciência, que é a nossa maior fortaleza, saber que Deus aprova o que nós estamos realizando. Não é isso? E então fica aí mais esses momentos de reflexão e esperamos que nós, aprendizes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estudantes da doutrina espírita, possamos gravar e oferecer nos nossos movimentos, nas nossas tarefas diárias, o que nós temos de melhor. Porque Deus sempre estará conosco, qualquer que seja a situação. E Jesus é a luz que ilumina a nossa humanidade. É isso? E vamos então, nesses momentos, fazer a nossa vibração, emitir pensamentos de luz, de confiança, mentalizando as energias confortadoras, benéficas, sentindo as energias para irradiarmos, para doar algo daquilo que nós já recebemos. Vamos então elevar pensamentos e sentimentos a Deus com muita gratidão pela companhia espiritual, pelas lições, pelas luzes,
pela certeza de que estamos com o melhor em nosso alcance. Senhor Jesus, Divino Amigo, com as nossas forças restauradas, queremos agora oferecer um pensamento de confiança, de paz, de luz a todos aqueles que estão passando tribulações com a saúde física, saúde mental e espiritual. Esses irmãos que se sentem enfraquecidos na busca de superar as provações, as dores. Por isso, Senhor, te pedimos, permita que os bons espíritos possam aproveitar a nossa boa vontade, o nosso pensamento, o desejo sincero neste sentimento fraterno. Que as energias da paz, do amor e da luz possam ser trabalhadas juntamente com esses recursos que a natureza divina, a natureza humana podem oferecer no tratamento desses irmãos sofredores. Confiamos, Senhor, nos infinitos recursos, na fonte inesgotável da sabedoria e do amor. Que esses irmãos se sintam encorajados nesses momentos, que a luz possa brilhar no pensamento e o conforto no coração. Senhor Jesus, muitos hospitalizados, muitos em mesas cirúrgicas, muitos no pronto-socorro, todos eles sendo assistidos pelos espíritos desta seara de luz. Também, Senhor, nas clínicas de tratamento psiquiátrico, nos hospícios, nos manicômios. Quantos irmãos na luta para se libertar dos vícios. Fortalece, Senhor, a boa vontade, a resiliência desses irmãos para vencer estes desafios que muitas vezes aparentam intransponíveis. Mas com o teu amor, com a tua luz, todos somos capazes, indistintamente da situação em que estamos enfrentando. Com este socorro espiritual e a nossa boa vontade,
superaremos todos os obstáculos, Senhor. Todos os desafios serão vencidos. A nossa fé nos conduz. Senhor, as casas de repouso, os asilos, os orfanatos e creches. Os presídios, penitenciárias, cadeias. Muitos irmãos, em momento de loucura, de desespero, cometeram atos impensados e agora voltam para seu próprio mundo para reconhecer o abismo em que se encontram. Dá uma luz a esses irmãos, Senhor. Quantos irmãos se desencarnaram através de atos criminosos e guardavam consigo o ódio, a vingança, e no plano espiritual ainda se sentem algemados, acorrentados a esta situação. Ajuda-os a se libertar, para prosseguirem na pátria espiritual o aprendizado, o tratamento que precisam para suas dores. Divino amigo, médico das almas, abençoa a nossa pátria, ilumina o nosso povo e dá-nos as forças necessárias, o discernimento para superarmos tantos obstáculos e que nós possamos colaborar com esses povos através da oração, da vibração e do nosso testemunho de vida, esses povos que estão sendo flagelados, massacrados, atribulados por tantas ocorrências nesse momento de transição planetária. Ampara-nos, Senhor, para que possamos ser esses trabalhadores da última hora, firmes em nosso propósito. Senhor Jesus, finalizando esses momentos de oração, pedimos pelas nossas famílias, pelos entes queridos, tua proteção, tua luz e a companhia dos espíritos protetores e anjos guardiães que possam formar o campo favorável junto desses entes amados. E assim, Senhor Jesus, finalizamos mais um culto do Evangelho no lar e no coração, em Teu nome, em nome de Deus. Graças a Deus e louvado seja Deus.
Queridos irmãos, queridas irmãs, assim nós finalizamos esses momentos com muita gratidão a todos pela companhia, pelas vibrações, pelas energias e pelo incentivo, pedindo a Deus que nos conceda sempre oportunidades como essa, de aprendizado e de fortalecimento, em nome do nosso benfeitor maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Gratidão.